basicamente é pensar, em primeiro lugar, que os sistemas de comunicação, eles se formam junto com as lutas que as pessoas travam por sua liberdade. Eles acompanham essas lutas e eles, ao mesmo tempo, emergem, transformando os modos pelos quais os velhos meios operavam sobre as populações e sobre os indivíduos. Então, a primeira lição é essa. A segunda é a de que a semiótica, ela não pode ser pensada fora dessas lutas de liberdade que se constroem a partir dos novos meios e das novas relações. Elas são essas lutas que têm prevalência e elas que podem orientar a compreensão pela qual um meio se conduziu nessa ou naquela direção. Então, pensar o saber e o poder, as experiências do saber e do poder, é pensar de modo dinâmico e vivo essa semiótica e essas relações entre o esforço de compreensão e normalização de um lado e os governos e as necessidades de condução dos outros. O professor hoje, ele primeiro está em concorrência com outros instrumentos de educação e conformação muito mais poderosos que ele a princípio. A educação a partir dos anos 70 foi retirada da universidade e transferida sobretudo para os grandes meios de comunicação, cinema, rádio, TV, educam no sentido mais amplo da palavra, com muito mais força, as populações do que as salas de aula. Mas, por outro lado, todo esse esforço de conformação que esses meios lançam sobre essas populações, eles não estão desvinculados das próprias lutas que essas populações travam para se libertar. Então, dentro dos próprios meios existem os grupos e os projetos que inventam outros olhares, outras maneiras de constituir, que exploram ao máximo as brechas que o sistema deixa. Por outro lado, nós como professores não estamos fora dessa luta. Nós como professores temos que nos libertar também. Nós estamos por todos os lados cercados dessas conformações. E é mais fácil entender o aluno e ajudar o aluno se nós prestarmos atenção nas nossas próprias dificuldades, nos nossos próprios embaraços. A internet é muito isso, essa horizontalidade, esse espaço amplo de colaboração e cooperação, de aprendizado comum, para além das imposições burocráticas, disciplinares, para além das exigências dos estados, instituições e empresas, mas acompanhando esses movimentos que os próprios sujeitos fazem, que as próprias subjetivações nos dão, para que a gente procure se libertar, para que a gente procure se realizar, se expandir. É engraçado, por um lado, elas se construíram dentro da própria luta, e o nome dessa luta são os hackers. Os hackers primeiro inventaram, nos anos 60, a interatividade com o computador, que até então só era operada a partir dos cartões perfurados e dos programas pré-feitos. Os hackers romperam com isso e criaram teclado, mouse, tela, interação, programas inteligentes para interagir. O segundo momento dos hackers foi inventar o próprio computador pessoal, o PC. São os anos 70, o clube do computorista amador e toda a busca de um computador pessoal que aconteceu ali. O grande sócio de Steve Jobs, Wozniak, um dos inventores do Apple, era do clube dos computadoristas amadores. O terceiro momento dos hackers foi, por um lado, inventar as listas de discussão, que transformou a rede e o computador numa coisa totalmente diferente do que se queria que eles fossem. E, por outro lado,
inventar os games, os jogos, né? E os elementos comunicacionais dessa nova máquina e dessa conexão dessa máquina, o computador pessoal, com a rede de interação. Então, por um lado, eles criaram, souberam explorar esse ambiente de comunicação distribuída, né, dentro de uma rede interativa, de modo a fazer uma população poder viver ali dentro, poder se desenvolver e trabalhar, rir, brincar, etc., ali dentro, né, como uma grande máquina comunicativa, e não simplesmente como uma máquina de calcular custos e benefícios empresariais, que era o que o computador era até então, né? Então, os hackers são fundamentais para tornar a internet povoada e para transformar as maneiras como a internet se movimenta e se transforma, né? Então, eles criam os grupos de discussão. Os grupos de discussão mudam a maneira como o conhecimento é operado, mudam a maneira pela qual você pode obter o conhecimento, né? Criam toda uma outra ordem de conversação contra a ordem informacional da comunicação irradiada, da comunicação dos grandes grupos de mídia, né? Nos anos 90, né, vai aparecer as web pages, e os hackers novamente vão intervir para fazer com que as web pages se tornem as alavancas dos movimentos sociais, reintegrando novamente as lutas, as milhares de lutas dispersas entre ONGs e grupos de guerrilha de esquerda, e fazendo com que eles pudessem de novo se reunir em lutas comuns, como o zapatismo, né? O zapatismo foi, muita gente esquece, mas o zapatismo foi, entre outras coisas, uma das maiores máquinas, né, de relações públicas que já existiu. Isso dito pelo Bill Gates, né? O Bill Gates, furioso uma vez, disse: o zapatismo é a maior máquina de relações públicas que existe, porque os textos do subcomandante Marcos eram traduzidos em 24 horas para mais línguas do que a Microsoft, pagando pela tradução, conseguia com os seus documentos. Então, é fantástico isso, né? Você pensar essa nova comunicação e as oportunidades que ela criou, fora dessas lutas e da presença dos hackers, é simplesmente ignorar o que fez esse meio ser o que ele é, né? Do zapatismo a Seattle, são os hackers que impulsionam isso, né? Agora, com a Web 2.0, de novo os hackers reaparecem, seja sob a forma do Wikileaks, seja sob a forma dos anônimos, né? Seja integrados ao movimento do 15M, das praças Tahrir, né? Ocupando as ruas, criando novas maneiras de ocupar e de permanecer numa ocupação, né? De modo que aquilo é dinâmico, aquilo é interessante, aquilo é vital e as pessoas não querem sair dali, e aquilo ao mesmo tempo é cheio de energia e de luta, né? Porque basta ver o vídeo no YouTube da retomada da praça que tinha sido tomado, né, dos egípcios, como a internet permeou aquela luta e fez aquela multidão poder tomar de assalto aquelas armas, expulsar o exército e dizer: a praça é nossa e ninguém vai nos tirar daqui, né? Então, a internet é hoje o que ela é por força dessas lutas sociais, e os hackers são aqueles que a cada momento exprimem essas lutas da maneira mais aguda e precisa. Essa história é mais longa e ela diz respeito a um momento em que, no governo Lula, o ministro Gilberto Gil e depois o ministro Juca, né, impulsionados por uma conversa com ativistas e grupos de cultura, resolveram inventar uma coisa nova, que é muito mal entendida. Muita gente, inclusive, acusa de maneira muito torpe, pobre, isso de ser uma espécie de manutenção de militância, quando jamais foi isso, né? Haviam grupos ativistas de cultura, eles já existiam, eles pré-existiam a esse movimento do MIC, eles continuam a existir depois desse movimento, mas apenas o ministro Gilberto Gil permitiu-se ouvi-los, e mais do que isso, né, um secretário dele, o Célio Turino, que é uma figura ímpar e maravilhosa,
entendeu a proposta que se fazia ali, né, desses grupos, contra uma proposta, aí sim, uma proposta de instrumentação, de criar blogueiros que apoiassem o governo, esse tipo de coisa. A primeira proposta era bem interesseira e bem idiota. Mas esses ministros puderam ouvir os grupos e o que eles pediam e o que eles achavam que seria melhor fazer. E foi disso que nasceu o movimento dos pontos de cultura. Então, os pontos de cultura, eles têm editais, qualquer grupo pode se habilitar a um edital, desde que produza cultura em qualquer nível. E uma vez sendo selecionado o ponto de cultura, eles ganham apoio financeiro, eles ganham equipamento, eles ganham material para tentar construir uma comunicação mais ampliada e emancipada. E tem alguns pontões de cultura que são pontões de formação, como o ITEA, em Pernambuco, a ECO, no Rio de Janeiro, onde se desenvolvem cursos de capacitação e de aprendizado, para que esses pontões possam entender melhor como explorar essas máquinas e esses softwares, né, que estão sendo entregues a eles. Então era toda uma maneira de pensar a cultura horizontalmente, pensar a cultura pela subjetivação e pela transformação vital das pessoas, ao invés de pensar a cultura como uma transmissão de conhecimentos que uma elite ou um grupo hegemônico desejam que os outros tenham, que é normalmente a concepção de cultura que vigora, né? Aquela concepção de cultura como adestramento, como conformação, como vocês têm que ser assim ou assado, ou fazer isso ou aquilo, né? Para que estarem bem integrados ao mercado, à sociedade, ao Brasil, etc. A ministra Ana de Holanda, quando entrou, ela não tinha interesse em continuar esse programa. E havia um grande interesse da presidente Dilma, até onde eu posso depreender de toda a movimentação que houve, para que houvesse, inclusive, uma certa transformação. E a indústria criativa, os direitos autorais e uma série de questões que tinham ficado em segundo plano na outra gestão, passassem agora a ter uma maior importância. E que a velha cultura, o cinema, aquela cultura que se diz com letras maiúsculas e que implicam sempre grandes aportes de capital, né, fossem mais incentivadas. E os pontões caíram, digamos assim, para um segundo plano aparente, né? Eles tentaram de tudo para derrubar a ministra, mas as primeiras tentativas deles foram em vão. Mas a verdade é que a dinâmica dos pontões sobreviveu a esse desabrigo que eles receberam, e a estratégia que eles traçaram e o modo deles atuarem acabou trazendo eles de novo para frente da cena. Não é à toa que quando a ministra Suplicy assume, ela se faz fotografar ao lado de uma das grandes figuras do grupo Fora do Eixo, que é Pablo Capilé, né? E convoca imediatamente uma reunião com todos os pontões que ocorreu nessa semana. Então, isso significa que os pontões conseguiram mostrar que hoje eles têm mais importância e mais força do que essa velha cultura financiada pelo Estado, porque eles são autônomos, eles vivem do seu ativismo e eles vivem da sua perseverança, né? E eles, com isso, mostram que tem uma vitalidade muito mais importante para o tecido social do que esses velhos movimentos que precisam de muito capital e pouco fazem com esse capital imenso que recebem. Eu sou ambos. Eu, por um lado, eu vejo possibilidades concretas, reais, de luta e emancipação através dos meios, tais quais eles se apresentam a nós hoje. Basta ver como o mercado errou sem censar ao tentar ditar os rumos da internet. Primeiro, na época do www, quando ele pensava que tudo ia ficar ali naquela mesinha do computador, tudo ia ser web pages e que você ia mergulhar ali e ficar soporiferamente, né, imerso naquele mundo, recebendo mensagens, né? Depois, quando eles acharam
que a cobrança pelo sinal via o telefone celular ia ser a grande diretriz da mobilidade, já que todos queriam ser flexíveis, já que todos queriam se mexer, ninguém queria ficar trancado em cima da mesa do desktop, né? Então, criar o 3G, criar a banda larga do celular e fazer então uma banda larga mais fechada, com um preço alto, isso ia conformar o movimento. Novamente, a própria garotada que mexe com a internet destruiu isso com o Wi-Fi, com a popularização do espaço aberto, né? Com a abertura dos espaços do Wi-Fi e com a popularização da banda larga que eles foram promovendo de todas as maneiras e forçando as companhias a acompanhar esse movimento e fazendo com que o plano dos celulares já nascesse morto, só fosse retomado com o com o smartphone e já com uma outra concepção de exploração de banda. Então, o tempo inteiro na internet você tem essas lutas dinâmicas dizendo em que direção ela vai, mais do que os movimentos ordenados empresariais que tentam dar à internet sua feição. Agora, com toda essa movimentação norte-americana de criminalização, de apavoramento, né? Se tentou, e com toda essa crise existente, se tentou criar uma série de leis que conformassem a internet, que fizesse com que a internet se tornasse um espaço amplamente cerceado e disciplinado pelo Estado, né? Siglas fantásticas, PIPA, SOPA, né, ACTA, emergiram, leis esdrúxulas como a Adopi vieram, né? E todo mundo dizia, agora a internet entra no eixo e vira uma televisão. E nada disso deu certo. Né? E nada disso deu certo. Tudo isso se esboroou. Em alguns lugares, como o Brasil, onde a internet tem uma dinâmica cada vez mais vital, porque as novas classes de renda emergentes, né, se acoplaram a ela e fizeram dela um dos principais instrumentos da sua afirmação de poder dentro do mercado e dentro da sociedade, né? Essas leis todas estão sendo tragadas por um movimento de um marco civil que foi todo debatido através da rede, que foi sabotado pelo Ministério da Ana de Holanda de todas as maneiras, que se tentou de todas as maneiras impedir que fosse votado e que agora está entrando em votação, né? Deve ser votado hoje, se eu não me engano. Então, é uma mudança fantástica. Em vez de você criminalizar a internet, você criar os direitos de quem está ali. Isso é uma inversão total de valores. Então, a internet, dizer que ela não tem esse lado libertário, é óbvio que tem. Por outro lado, ela é o cerne da mais-valia, e sendo o cerne da mais-valia, ela é o lugar onde a exploração precisa se instaurar. Não tem como pensar diferente, porque é exatamente ali que a mais-valia está sendo gerada. É ali que as populações e que as pessoas se agitam, inventam novas subjetivações, novas relações, novos modos de ser, né? Então, ela é o cerne daquilo que todo mundo está fazendo. Então, é ali que você tem que, de alguma maneira, encontrar modos de explorar, né? E de conduzir, governar essas populações. Então, a gente tem que prestar atenção exatamente nessas empresas emancipadas, como Google, como Facebook, como Twitter, etc., né? Prestar atenção nos modos como elas inventam as novas formas de gerar rendimento e, a partir daí, explorar essa livre atividade das pessoas colaborando e cooperando através dessa rede, né? A contrapartida para isso é pensar o contrário, é pensar em modos de manutenção da liberdade, dessa riqueza comum que está sendo criada. São as famosas reivindicações, né, levantadas pelo pensador Antônio Negri, né, com Michael Hart, sobre renda universal, direito não mais
não mais a luta, né, pelo direito do trabalho, mas o trabalho do direito, né? Acoplar as lutas a essas questões legais e a essas universalizações, né? Mas não mais ancoradas, né, numa advocacia privada, mas ancoradas num direito público, de tal maneira que essas populações possam garantir suas emancipações e impedir que o capital o tempo inteiro possa inventar maneiras de dominá-las e explorá-las. Nós temos aí um campo que, por um lado, cria uma divisão quimérica, mas uma divisão operável do ponto de vista formal e do ponto de vista da luta entre informação e comunicação. É quimérica porque não existe comunicação sem informação e não existe informação sem comunicação, né? Então, até certo ponto, isso é quimérico, cindir assim. Mas, por outro lado, todo o movimento de propriedade e de exploração se centra na informação produzida e toda a luta se centra numa comunicação incontrolável. Então nós temos na internet esse combate dilacerado entre os instrumentos comunicacionais, onde a comunicação é mais importante do que a informação produzida, e os instrumentos informacionais, que tentam extrair de toda essa comunicação um certo tipo de informação que permita algum tipo de propriedade ou algum tipo de exploração. Então, há aí uma guerra sendo travada entre esse elemento conversacional da comunicação e esse elemento informacional da comunicação, e que aparece exatamente no tipo de processo ou no tipo de programa ou no tipo de interface que você gera, né? Vão ter interfaces que promovem e possibilitam essa conversação, né, de modo mais amplo, e interfaces que vão se especializar na informação que elas podem pegar. Normalmente as interfaces têm que casar os dois elementos, porque o comum e a riqueza, eles dependem de existir esse conversacional. É assim desde o início. Os grupos de discussão eram o quê? Era esse momento em que o computador arrebentava a estrutura informacional e se tornava uma máquina de conversar. Uma máquina de botar as pessoas para falar daquilo que elas sabiam e inventar novos saberes a partir disso que elas sabiam. Trocar saberes, né? E dentro disso, planejar coisas, inventar coisas, fazer empresas, fazer projetos, né? Então, a conversação está exatamente no nascimento do ciberespaço. Eu diria que o ciberespaço não nasce enquanto os grupos de discussão não atravessam a internet. É no momento que os grupos de discussão emergem na internet que aquilo vira um ciberespaço, ou seja, um lugar que as pessoas habitam, um lugar que as pessoas podem morar e fazer coisas. E quando as webpages aparecem, nós temos a cibercultura emergindo. É o lugar onde os movimentos podem se reproduzir e prosseguir, né? É um lugar onde os movimentos podem reunir os diversos grupos de discussão num esforço comum. O zapatismo é o grande exemplo inicial, né, e iluminador dessa potencialidade. Agora, com a Web 2.0, nós temos esse espaço dos torrents, da cooperação irrestrita, da cópia incontrolável, do mashup, onde tudo se mistura e da mistura nascem novos e mais novas coisas, né? Que é alguma coisa que deixa a indústria louca, porque ela não sabe como é que ela vai deter isso e fazer tudo isso virar dela, né? Ela não consegue, né? Ela tenta de toda maneira criar essas leis, SOPA, ACTA, PIPA, para justamente garantir a sua propriedade de toda essa produção prolífica que nasce dessa conversação ilimitada, mas ela pouco consegue a respeito disso, porque ela encontra uma forte recusa e uma forte resistência das populações a esse tipo de movimento. Então, há mesmo, ainda que quimericamente, essa cisão entre o elemento informacional e o elemento conversacional na comunicação da internet.
elas são muito diferentes. O Twitter, ela é mais um elemento de luta, quer saber? Ela é um elemento de sincronização, sobretudo, né? O fenômeno da sincronização é um fenômeno curioso. É necessário que um sistema possa enviar um sinal para um outro sistema, e é necessário que outro sistema possa captar esse sinal que é enviado. Então, você chega de noite num lugar que tem vários vagalumes piscando. A princípio, eles piscam desconectados. De repente, eles estão piscando como se tivessem combinado, todos juntos. É o fenômeno da sincronização. O Twitter é um sincronizador. E se você monta uma luta social, se você monta uma guerra, se você precisa de solidariedade, se você joga no Twitter, você pode produzir isso, né? O vagalume pisca um pouco, aí os outros começam a piscar, daqui a pouco está todo mundo piscando junto. E alguns já combinam antes. Vamos piscar todo mundo junto, tal coisa, tal dia, tal hora. É o tuitaço. Vamos fazer um tuitaço pelo Marco Cizil. Vamos fazer um tuitaço contra a Ana Holanda. Vamos fazer um tuitaço por isso, por aquilo ou por aquilo outro. Tuitaço pela chopada. Você pode fazer um tuitaço por qualquer coisa. O que você consegue com isso? Animar outras pessoas a aderirem àquele movimento e a embarcarem nele, né? E ao mesmo tempo conseguir exatamente solidariedade, visibilidade, etc. Então o Twitter é uma rede social, sem dúvida alguma, uma rede social, mas ela tem um sentido muito diferente do Facebook, porque ela funciona muito, sobretudo, na sincronia, né? Num certo sentido, ela recupera um poder da televisão dos anos 60. Muita gente esquece que a televisão nos anos 60 era sincrônica, não existia o videotape. Tudo tinha que ser ao vivo. E era por isso que ela era tão explosiva. Porque você fazia ao vivo e não tinha mais como te parar, né? É o The Doors gritando Higher, que eles tinham sido proibidos de falar, eram os Stones, eram os Beatles, eram todos esses grupos sempre fazendo passar alguma coisa que ninguém queria que eles fizessem, mas que na hora H eles faziam. E aí? Como é que você vai tirar o cara do ar, né? Ficava complicado, né? Isso acontecia muito, né? E era uma brecha que a televisão deixava, na medida em que ela não tinha um videotape, não podia editar material, ou era ao vivo, ou não era nada, né? Agora, hoje, o Twitter faz isso. O Twitter é ao vivo, ou não é nada. Você não pode ficar editando. Você pode falar outras coisas, mas você não pode ficar editando o que você já disse. E o que você já disse vale na hora que você diz. Não vale para antes, não vale para depois, né? Tem uma duração limitadíssima, né? E tem esse sentido de ser na hora e com quem está ali, né? Se você chega depois, você não vê o que o outro disse antes, né? Está fora da sua visão. Então, o Twitter é muito essa máquina de sincronização, né? de concatenação. O Facebook não. O Facebook é um lugar para você sociabilizar. É um lugar de sociabilização. Então tem games, se você não tem nada para dizer, não tem o que fazer, fica jogando ali, né? Mas você pode criar grupo, e você pode conversar com amigo, e você pode cuidar do seu perfil, você tem várias coisas que você pode ir fazendo, né? E o Twitter também tem se revelado muito importante nas lutas sociais, por exemplo, para você ir crescendo seu movimento. Exatamente porque ele é um lugar onde todo mundo está. Nesse sentido, ele é o contrário do movimento do Google e do PageRank, né? Cada um tem sua página e o Google fica correndo em volta das páginas, pegando os links e fazendo o ranqueamento do valor de cada link em função da totalidade dos links e da totalidade das páginas. O Facebook inverteu esse movimento. Ele fez todo mundo ir para lá. O Facebook tem 900 milhões de pessoas. A quantidade de fotos que a cada segundo sobem para o Facebook é gigantesca. A quantidade de comunicações, a quantidade de perfis é outra coisa gigantesca, né? As estatísticas existem e são imensas. Breve o Facebook está esperando comemorar o seu primeiro bilhão, é 1/6 da população do mundo ali. O que isso significa? Se todo mundo está medianamente a 6 passos um dos outros, com 1 bilhão de pessoas, ninguém está fora do Facebook. Mesmo quem nunca entrou, também está lá. Pode até não saber, mas está passando por lá, né?
E o Facebook, então, é um agregador, é o contrário do sincronizador. Ele adensa, né? Eu diria que o Twitter está próximo da função que os grupos de discussão tinham, né, na época da internet antiga, e o Facebook está próximo do que era a antiga webpage. É um lugar de agregação, é um lugar de acumulação, é um lugar de crescimento e trocas organizadas. Você hoje quer fazer uma luta social, um movimento qualquer, você cria um grupo no Facebook e chama o pessoal que você acha que interessa. Aí você começa a falar, começa a aparecer gente, né, entrando, e é assim que vai. E esse movimento pode ser desde uma luta política contra um Estado, um governo ou uma lei, mas também pode ser um movimento por uma chopada, ou um movimento para fazer uma escola de samba, ou um movimento para jogar pôquer, pode ser qualquer coisa. Na verdade, os movimentos, eles andam no dinamismo das interações que as pessoas têm, né, no balançar dos corações. Isso é interessante, né? O Facebook, ele tem essa outra faceta. Eu sou Henrique Anton e esse é o meu olhar sobre internet, subjetivação e liberdade.